Olá galera, eu sou o Ricardo, sou um dos moradores aqui da Bioconstrução. E como nós havíamos conversado no vídeo anterior, a proposta hoje é nós conversar um pouquinho sobre bioconstrução, uma vivência sustentável. Eu vou começar contando para vocês um pouquinho da história da construção desse local, por que nós escolhemos esse canto aqui. Então, mais ou menos há 25 anos atrás, a família do meu pai comprou essa propriedade aqui, uma propriedade pequena, porém para os moldes da região ela é razoavelmente grande, são 35 hectares e isso naquela época a gente conseguiu fazer uma visitação, eu lembro muito bem, eu, meu pai e meu falecido avô, e a gente chegou nesse local aqui, onde tem uma mata, uma cachoeira, e a gente tomou banho na cachoeira. Eu tinha mais ou menos uns 12 anos e eu simplesmente me apaixonei por esse lugar aqui, esse cantinho na propriedade. Sempre que eu lembrava de que um dia eu ia ter que ter uma casa, ou que eu ia construir uma casa, eu lembrava desse lugar aqui. Inconscientemente ou conscientemente eu fui montando na minha proposta de vida vir para esse lugar aqui e fazer minha casa por essa região aqui, perto da mata, perto do rio. Então esse processo foi muito natural e em 2010 eu conheci a Letícia. A Letícia veio morar, nós viemos morar na cidade de Guaraciaba e nesse momento a gente começou a pensar na construção da casa. Então foi um processo de estudo, na verdade, onde a gente nesse momento conheceu bioconstrução, né? Mais ou menos em 2011. Através de algumas pesquisas a gente chegou no termo bioconstrução e começamos a pesquisar, na verdade, pesquisas todas na internet mesmo, com Google, com buscadores e tal. E pouca informação, diga-se de passagem naquela época, mas a gente foi coletando muito material, fomos estudando. Em 2012 teve um momento importante de uma saída minha para o Rio de Janeiro. Eu conheci muitas pessoas num encontro chamado Encontro de Bioarquitetura. Isso foi em Nova Friburgo. Lá eu conheci autores e pessoas importantes do cenário da bioconstrução a nível do mundo e pôde me trazer muita base de informação, de bibliografia para as posteriores pesquisas, né, e dar continuidade no processo. Mais ou menos foi por aí que aconteceu a história. A gente tem, nesse momento, logo na minha volta do Rio de Janeiro, a gente começou já os desenhos. Fizemos também uma maquete da casa e começamos a estudar todas as possibilidades, como é que se comportava a questão da localização dessa maquete, como é que estava o posicionamento geográfico em relação a sol, em relação a vento, por que fazer a casa num sentido e não em outro, a questão de entrada de luz na casa, a questão de material a ser utilizado, a questão de temperatura interna. Foi uma preocupação que veio totalmente antes da gente fazer o primeiro punhado de barro. Então eu quero mostrar para vocês um pouquinho dos detalhes da construção em si, para depois a gente falar um pouquinho mais dos outros processos que vieram logo em seguida. Galera, então voltando a falar um pouquinho da questão da localização da casa. Eu acredito que posicionamento, localização foram pontos muito observados e muito favoráveis na hora do planejamento da nossa casa. O que aconteceu então? Já depois que a gente passou do processo de desenho no papel, construção da maquete, nós viemos aqui para o terreno e posicionamos uma estaca e a gente conseguiu acompanhar por alguns períodos do ano como é que se comportava a sombra, né? Para que lado estava a sombra, para que lado que o sol se posicionava em algum determinado momento, e a gente definiu o posicionamento da casa no sentido leste-oeste. Isso modificou muita coisa no processo construtivo e também na questão de entrada de luz da casa, na questão de ventilação. A frente da nossa casa está no sentido leste, sol da manhã bate na frente, sol da tarde bate no fundo. Quando a gente está no período de verão, onde o sol está a pino, que chama, ele está exatamente ao meio-dia, ele está sobre a nossa cabeça, nós temos menos sombra. Então, com essa possibilidade aí, deixando a casa no sentido leste-oeste, a gente tem menos entradas de luz solar nos períodos mais quentes do ano.
Isso facilita na questão térmica da casa, diretamente influencia. Ao mesmo tempo, no período de inverno, o Sol faz outro percurso, na verdade o eixo da Terra se inclina e o Sol está percorrendo outro local no céu. E aí sim a gente tem na nossa casa aqui a face norte voltada para essa face aqui que vocês estão vendo, é a face norte. Então ela tá, no inverno o Sol está cruzando num sentido mais inclinado e aí vocês podem ver que tem bastante janelas, bastante entrada de luz na casa. Isso foi proposital, foi pensado e é muito importante porque nós estamos no sul do país, aqui nós temos invernos por vezes muito rigorosos e entrando luz do sol diurno na casa nós não precisamos ter auxílio de outro tipo de energia, seja por ar-condicionado ou seja por fogão a lenha, para estar aquecendo internamente o ambiente. A gente só deixando o sol entrar acontece esse processo naturalmente. E também, claro, o posicionamento dos cômodos na casa. Por exemplo, nós temos os cômodos mais frequentados, como sala, cozinha e quartos, na face norte. Então todos eles estão para cá. Isso facilita porque o tempo maior de convivência e de relação com a casa acontece nesses ambientes. Esses ambientes recebem sol no inverno. Esses ambientes estão automaticamente mais quentes. E na face sul, que é a face do outro lado da casa, a gente tem os locais de menos circulação, como por exemplo banheiro, escada, corredor, despensa e outros locais que nós estamos por menos tempo na casa. Então aquele lugar, obviamente, é um lugar mais frio no inverno. Isso muda totalmente a tua convivência e relação com a casa na questão energética. Nós estamos economizando energia para viver aí dentro, porque a natureza está nos favorecendo só por uma questão de localização e posicionamento. Galera, então se ligue no próximo episódio. A gente vai estar falando um pouquinho sobre família, como é que foi a nossa relação, o que aconteceu, se foi fácil, se não foi fácil, como é que foram as pessoas que ajudaram no processo de construção. E também, claro, a coisa que veio um pouquinho antes é a questão de desconstruir alguns conceitos dentro de nós. Se liga aí, até o próximo!